Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Sem qualquer impugnação, fica a mesma aprovada. Anuncio para julgamento o recurso eleitoral 37893/2016, da relatoria do Dr. Francisco Alves, com pedido de vista da doutora Denise Figueiredo. Com a palavra. Senhor presidente, senhores membros, senhora procuradora, serventuários da casa, distinta audiência. Senhor presidente, esse processo, o meu voto ontem foi trazido no sentido de desaprovação das contas, pedindo vênia ao relator que entendeu como contas não prestadas em razão do valor irrisório do gasto da campanha eleitoral. Foi suscitado aqui, foi trazido aqui por doutor Fábio, o eminente julgador doutor Fábio, uma situação acerca que seria, no caso, a aprovação das contas, tendo em vista que não estaria obrigado o candidato que recebeu do majoritário gastos de campanha, ele teve gastos de campanha e recebeu do candidato majoritário alguns santinhos, a confecção de alguns santinhos. O doutor Fábio trouxe aqui a questão acerca da desnecessidade dele apresentar a comprovação do recibo eleitoral. E não foi esse o fato ensejador da minha manifestação pela desaprovação das contas. Na realidade, não foi a questão da omissão, não foi a questão da omissão do recibo, mas a omissão na prestação de contas de que ele teria recebido esses valores, teria recebido esse valor estimável em dinheiro correspondente, acredito que tenha sido a confecção de santinhos. Ele recebeu do candidato majoritário e não declarou na prestação de contas dele. Então, no sistema, não tem essa declaração. Quando ele foi intimado, a juíza determinou a intimação dele, porque o Ministério Público teria suscitado essa despesa, para que ele, questionando se ele teria tido ou não essas despesas. Ele disse que sim. Então, ele mesmo confessa que recebeu, mas isso ele não declarou na prestação de contas. Então, é por conta disso, dessa ausência de declaração na prestação de contas, de que teria recebido essa doação, essa omissão de material de campanha, é por conta disso que eu estou desaprovando as contas. Doutor Edson, como vota? Acompanha quem? Porque aqui é um pedido de vista. Pois não. Então, por maioria, o voto... Eu acompanho a divergência. Eu abri a divergência para desaprovar, porque o entendimento do nobre relator foi no sentido de contas não prestadas. Como não prestadas. Doutor Fábio suscitou a possibilidade de serem aprovadas, mas eu estou mantendo pela desaprovação, porque não foi a situação exata que ele trouxe ontem. A senhora seria pelo provimento parcial, doutor eu estou provendo parcialmente. Pela manutenção da sentença. Então, por maioria, porque eu acompanho também o doutor... Não, a sentença foi por contas não prestadas. A manutenção da sentença não é. Pelo valor irrisório. E ele está mantendo a decisão. Não, estou dizendo que eu estou... Não, ele está mantendo a decisão. Pelo valor irrisório. Ele está mantendo a decisão que eu acompanho, a doutora Dalquíria já votou e o doutor Fábio. Por maioria, mantida a decisão pela não prestação das contas. Muito bem, proclamado assim o resultado. 2. Prestação de contas 7867/2016, relatora a doutora Denise Maria Figueiredo, que tem a palavra. Saudações renovadas a todos. Cuida-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, são prestação de contas anuais do Partido Republicano Brasileiro, PRB. Senhor presidente, foram suscitadas várias questões e eu lerei cada um dos pontos que foram apontados e que justificam o meu voto no sentido de desaprovar as contas. Dos recursos de origem não identificada, digo eu no meu voto. De acordo com a nota técnica, a ausência de documentos, cheque, nominativo cruzado ou crédito bancário identificado teria prejudicado a identificação da origem de recursos no montante de R$ 30.430. Como se disse, exige a norma regente que o partido político mantenha escrituração contábil que permita a identificação da origem de suas receitas e da destinação de suas despesas, medida que tem por escopo, dentre outras, de igual relevância, possibilitar a verificação do cumprimento do artigo 31 da Lei 9.096/95.
digo o que dispõe, transcrevo aqui o referido artigo e prossigo. Cumpre também consignar que, nos termos do artigo 4º da Resolução TSE 23.841/2004, o partido político pode receber cotas do fundo partidário, doações e contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os recursos financeiros do fundo partidário e os de outra natureza. Ademais, segundo o parágrafo 2º daquele mesmo artigo, as doações e as contribuições de recursos financeiros devem ser efetuadas por cheque nominativo cruzado ou por crédito bancário identificado diretamente na conta do partido político. Portanto, tem-se como de fundamental importância a identificação dos doadores de recursos financeiros aos partidos políticos, evitando assim burla à legislação aplicada à espécie, com recebimento e utilização pelos grêmios partidários de recursos de fontes vedadas ou ilícitas. Prossigo meu voto. Pois bem, o interessado registrou nos demonstrativos contábeis entregues neste tribunal que, durante o exercício financeiro em exame, teria recebido contribuições que totalizaram a quantia de R$ 30.430. Todavia, intimado para apresentar documentação correspondente a cheque nominativo cruzado ou crédito bancário identificado, que comprovasse a origem desses recursos, quedou-se inerte, deixando transcorrer inalbis o prazo concedido para esta finalidade. Portanto, diante da inexistência de comprovação da origem do valor mencionado, impõe-se a quantia recolhida ao fundo partidário. No que se refere da comprovação de recursos do fundo partidário utilizados, digo eu, importante ressaltar que os partidos políticos têm como uma de suas fontes de recurso verbas que lhes são repassadas pelo TSE, provenientes do fundo partidário, que, por serem públicas, têm destinação vinculada, o que impede a sua utilização para outro fim, a não ser aquele determinado na legislação eleitoral. Neste sentido, também já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral, dizendo o seguinte: gasto com recursos do fundo partidário possuem aplicação vinculada, não se incluindo entre as espécies aceitas gastos com pagamento de remédios, refeições, lanches, missas ou serviços funerários. Saliente-se a propósito que, de acordo com o artigo 34 da Resolução TSE 21.841/2004, diante da omissão no dever de prestar contas ou de irregularidade na aplicação dos recursos do fundo partidário, o juiz eleitoral ou presidente do tribunal, conforme o caso, por meio de notificação, assinará prazo e prorrogável de 60 dias a contar do trânsito em julgado da decisão que considerou as contas desaprovadas ou não prestadas, para que o partido providencie o recolhimento integral ao erário dos valores referentes ao fundo partidário, dos quais não tenha prestado contas, ou do montante cuja aplicação tenha sido julgada irregular. Pois bem, como foi mencionado, o partido interessado recebeu cotas do fundo partidário no montante de R$ 9.000 no exercício financeiro subexame. O prestador de contas colecionou aos autos os documentos de folhas 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16 e 17, com a finalidade de demonstrar o pagamento de aluguel do imóvel onde se localiza a sede do partido com esses recursos financeiros. Observa-se, no entanto, que os referidos documentos foram emitidos em nome de Mônica Andrade Imóveis Limitada ME, mas os registros dos desembolsos dos livros contábeis anexos foram lançados em favor de Conreg Serviços e Produtos Educacional e Tecnologia Limitada, com outro CNPJ. Intimado para esclarecer a divergência, o partido político quedou-se inerte, o que impediu esta justiça de verificar a efetiva utilização dos recursos públicos repassados ao interessado, impondo dessa forma o recolhimento ao erário da quantia cuja utilização não restou devidamente comprovada. Outras irregularidades houve. Eu não superei as irregularidades e concluo meu voto, todas elas estão expressas aí no voto, evidenciando efetivamente que houve outras irregularidades, além dessas duas que não foram superadas, e eu estou, com essas considerações, eu estou votando para desaprovar a prestação de contas do Partido Republicano Brasileiro, determinando o recolhimento ao erário no prazo de 60 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, devidamente corrigida, conforme artigo 6º e 34 da Resolução TSE 23.841/2004, a quantia de R$ 30.430, cuja origem não foi identificada, bem como a quantia de R$ 8.924,27, proveniente de recursos do fundo partidário, cuja utilização não restou devidamente comprovada, o que totaliza a quantia de R$ 39.354,27. Além disso, determina a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário ao mencionado partido, enquanto não esclarecida a utilização daqueles recursos de origem não identificada, conforme dispõe o artigo 28, inciso 1 da Resolução número 23.841/2004. É como eu voto, senhor presidente, pela desaprovação das contas do Partido Republicano Brasileiro, PRB, Diretório Regional. Em discussão, o voto.
Doutora, então nós temos aí nesse caso desse partido duas causas, né? Não, houve outras irregularidades de menor porte e que também não foram superadas. Então, estão todas descritas. Como eu não superei, ele não trouxe nenhum documento que infirmasse a existência disso que foi apontado no parecer técnico, mas eu posso ler uma por uma. Não, eu já entendi. É uma observação que eu quero fazer. Lendo aqui a resolução 21.841, no artigo 28, que diz assim: constatada a inobservância às normas estabelecidas na Lei 9.096, nesta resolução e nas normas estatutárias, ficará sujeito o partido às seguintes sanções. Que é nesse caso de recurso de origem não identificada. No caso de utilização de recurso de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso, com perda, o recebimento de novas cotas do fundo partidário, até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral, como a senhora acabou de votar. Mas eu vejo também que há uma outra causa, que é a não comprovação dos gastos de 8.900 e por isso que eu estou determinando a devolução ao erário. A primeira parte foi justamente isso, que é com base na resolução, nos artigos 6º e 34 da resolução 23.841. Ele está a condenação no sentido de que ele devolva ao erário a quantia de 39.354,27. Além disso, determina a suspensão do repasse de cotas partidário, enquanto não esclarecida a utilização dos recursos de origem não identificada. São as duas combinações. Eu não sei se eu estou interpretando errado, mas eu acho que aí também teria a suspensão das cotas do fundo partidário por aquele período, né? Porque no inciso 4 dessa resolução, diz assim: no caso de desaprovação das contas, a suspensão com perda das cotas do fundo partidário perdura pelo prazo de 1 ano, na época. Não, nesse caso... Hoje é em número de meses, né? Não seria essa até a aplicação meses. Disso. Aqui é o artigo 28, que dispõe o seguinte: enquanto ele não comprovar a origem daqueles recursos, fica suspenso. Certo. Não estabelece, e pela outra causa, não seria duas penalidades que nós teríamos que aplicar aí, não? Mas são duas. Tem uma parte que é recurso de origem não identificada, então ele fica suspenso até que ele comprove. Certo. E tem outra que diz assim: quando desaprovada as contas, também essas cotas ficarão suspensas por um período. No caso da 21.841, porque essa daqui é maior, essa daqui ficaria por 1 ano. Não, essa daqui já engloba, porque ele está com repasse suspenso durante esse período todo, até que ele justifique. Não incide essa norma que Vossa Excelência está apontando. Nesse caso, porque a origem não identificada não incide essa norma. É isso que eu estou, na verdade, questionando, porque... Você entenderia que incidiria que é aquela situação dos 3, 4 meses, mas essa daqui é a norma mais abrangente, então ele está suspenso. Enquanto ele pode dentro de um mês, comprovar. 24 horas. Ele pode dentro de um mês comprovar e fica livre da outra penalidade, entende? Mas aplicável nesse caso é essa daqui. Se ele justificar, o repasse não existe mais. Mas tem outros enquadramentos? O outro é a devolução dos valores, que já tem aqui. Mas então a conta está desaprovada também por causa disso? Também. Né? Eu digo assim, porque se fosse só a origem não identificada dos recursos, para mim essa penalidade estava aplicada corretamente. Mas nesse caso aqui eu estou entendendo assim, se eu estou errado, que eu teria suspensão até que ele esclareça, traga a comprovação da origem. E teria também, para mim até, seria, depois de comprovado, ele teria ainda um prazo. Eu acho que não se cumula dessa forma. Seriam cumulativas as penalidades. Em relação à infração tal, suspensão de 3 meses. Ponto. Pronto. Em relação à infração tal, até que ele se comprove, ele também fica suspenso. Eu posso confirmar, mas as penalidades não se cumulam, não. Ele vai devolver já é a penalidade. E já vai devolver porque ele não recebe até que... Esse é o tipo de penalidade, a devolução. Mas eu entendi exatamente. Nós temos que ter uma preocupação, não estou dizendo que eu esteja correto nessa interpretação, por isso que eu estou questionando um pouco. Interessante. Mas eu estou falando assim, que está escrito assim. Em princípio, não se cumularia, mas de qualquer forma... É uma matéria interessante, que nunca foi aventada aqui. Não. Interessante. Para a gente, para o próprio tribunal. É interessante, mas... A senhora se compromete a trazer eu trarei amanhã mesmo. Ótimo, a gente discute. Chamando atenção para esse detalhe. Então, depois do voto, a própria relatora, depois do voto, sugestão do doutor Dantas, retirou para uma análise em relação à penalidade. Muito bem. Ótimo, assim.
Prestação de contas 350-27-2016 é o terceiro da pauta, origem Aracaju. Doutor Francisco Alves com a palavra. Renovar saudações. Aqui o que interessa, eu vou logo ao ponto. O que interessa é que foi detectada a não apresentação de extratos bancários de todo o período, contas de campanha do partido. Então, tudo mais é superação, é lateral. E o ponto é esse. Os extratos bancários do período não foram apresentados. Então, com base no que eu já temos votado aqui, eu estou votando pela não prestação de contas, com suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário, enquanto persistia a inadimplência. Porque tinha conta, mas ele não apresentou os extratos. Questão do extrato. Aliás, ele foi intimado e ficou silente. Mas é prestação de contas de partido, prestação anual? Não, aquela é diferente. Aqui é prestação de contas da campanha. De campanha. Então, por maioria, não é? Por maioria declarada não prestadas as contas. Quarto da pauta, prestação de contas 35112-2016. Doutor Francisco Alves com a palavra. Aqui também contas de partidos de campanha. É um pouco mais complexo do que a outra, mas também o ponto fundamental é a não apresentação dos extratos bancários. Aqui o partido apresentou uma justificativa, mas que, ao meu ver, é improcedente. Disse que a eleição foi municipal e, portanto, ele e o diretório regional não tinham obrigatoriedade de abrir a conta nem de apresentar extratos. Isso é totalmente uma norma expressa. O partido? O partido. Mas já tivemos um caso desse que foi uma nova legislação, então, né? Não, é desobediência civil. Não, e o interessante é que o órgão técnico detectou que ele participou ativamente da campanha, arrecadando recursos, fazendo mesmo quando ele não transferências. tem, ele tem que abrir. Sim, mesmo que não tivesse nada. Foi um caso. Bom, além disso, houve a identificação de despesa irregular, R$450 recebido do fundo partidário e objeto de um cheque emitido para pessoa diversa do fornecedor indicado na nota fiscal. O cheque foi emitido em favor de Anderson de Argola Oliveira e a nota fiscal consta como fornecedor do produto adquirido Artesanato de Fogos Vitória Limitada, EPP. E Anderson não é nenhum dos representantes dessa empresa, segundo os cadastros da Receita Federal. Portanto, a despesa foi identificada pelo órgão técnico como irregular. Além disso, também se detectou a omissão de gastos ao não compatibilizar a doação estimável de R$85 à candidata Jocicleide de Jesus Moura. E isso só foi detectado por confronto de dados pela própria Justiça Eleitoral, que taxou de gasto em benefício de terceiro sem origem identificada. Mais a outra irregularidade que eu superei, está descrito no voto, não aplica proporcionalidade nem razoabilidade, exatamente em função, principalmente na apresentação dos extratos. Portanto, voto como contas não prestadas, aqui tem uma nuance, contas não prestadas, aplicando a suspensão do recebimento de cotas de fundo partidário enquanto persistir na inadimplência, mas esbarrei, né, o TRE esbarrou na questão dos R$450 de despesa irregular, portanto, estou determinando a devolução ao fundo partidário desse valor, apesar das contas serem não prestadas no meu entendimento. Houve uma discussão, já houve uma discussão aqui, né, sobre isso. De artifício, O fornecedor é fogos de artifício. Isso aí foi gasto na festa da padroeira, eu acho. Senhor presidente, não já houve a discussão. Essa discussão foi trazida aqui. Por isso que eu fiz questão de alertar. Contas não prestadas não se invadiria o mérito para analisar a combinação, já que foram consideradas não prestadas. A senhora levantou isso. E acho que não prestadas. Eu também. Eu penso não dessa prestadas. Tudo bem, a suspensão do repasse, eu acho que é uma decorrência natural da não prestação de contas. Mas outra combinação teria que se analisar o mérito. Então, e não se analisaria isso, porque se consideram prestadas, se elas são imprestáveis, não se analisa a parte dela. Exato. Agora, a não prestadas aqui é um resultado de um exame. Do exame de mérito. É o resultado de um exame. Daquelas contas. Aliás, o órgão técnico opinou pela desaprovação. A gente está sendo mais radical e dizendo, olha, se não tem extrato... Aí teve que examinar. Não, agora, no meio do caminho, como o órgão técnico esbarrou nessa despesa irregular, a mim me parece que eu não posso dizer, olha, tá, eu finjo que não vi agora, que está apontado pelo órgão técnico. Mas aí eu entendo que realmente, dependendo de como a pessoa enxergue a questão do enfrentamento lógico
das matérias trazidas na PC, realmente é um raciocínio louvável. Agora eu que... de qualquer forma... Esbarrei, vou causa fingir que não de vi, pedir não. fica limitado. Nesse né? caso, e outra, como o partido um dia vai apresentar essas contas, né? Um dia vai apresentar, Aí vai... pode ser até que ele traga justificativa ou mantenha esse erro. Aí se aplicaria essa penalidade, se aplica, né? Exatamente. Aí ela Porque realmente, se você considera a conta como não prestada, não tem como dizer que houve uma despesa irregular. Você para ali, né? Eu acho que não Por é isso que eu disse que é como se fosse uma agora, o não prestado, a gente tem que ver dessa forma que o doutor Denise fala, de forma genérica. Se eu não conheço o principal, eu não posso conhecer o acessório. Né? Neste caso, assim, agora, depois, quando se vier apresentar a conta, ou então a gente não a conta é imprestável. Eu vou manter o voto para deixar consignada essa irregularidade. No dia que ele vier com as novas contas, pelo menos já se sabe isso. Então ficaria contado então, como não prestadas as contas, contudo sem a aplicação da devolução dos R$450. Mas nesse caso, a minha divergência... E a previsão também? Se a divergência é como não prestadas ou desaprovadas. Eu estou lendo aqui o voto. Sim. Porque, de qualquer forma, além... me parece aqui que, independentemente da questão dos extratos, ele trouxe outros elementos, mas que não foram considerados porque se entendeu de que eles não seriam capazes de justificar. Eu estou vendo... O parecer da unidade técnica foi em que sentido? Pela desaprovação. Pela desaprovação, né? Então, houve elementos para ser analisado. A minha divergência é no sentido de desaprovação. Mas aí a gente não tem... Então você conhece das contas... Eu conheço. Se eu estou desaprovando, eu estou combinando... Aí eu tenho que combinar os 450. Aí eu vou pedir vênia, mas se a análise do relator é por não prestação de contas, como eu entendo que o julgamento das contas é como um todo, não dá para cindir. Inclusive foi um objeto porque quando nós fizemos uma análise de não prestação, a gente para ali o nosso exame. A gente está dizendo que as contas apresentadas por si só são emprestadas para o fim que se destina. E a gente não tem como avançar. Porque aí ficaria uma coisa. É como se fosse meio que uma preliminar, né? Parecido, Embora a gente aprofunde, né? Ingresse no mérito. Então, uma preliminar não prevista legalmente processualmente. É uma questão prejudicial. Eu estava conversando com a assessoria que a doutora Alessandra me deu uma luz aqui. Eu vou pedir vista desse processo em questão essa terminologia não prestada. Né? E vem realmente uma questão que é interessante, doutor Francisco, que é essa. Porque não prestada não é só, embora a gente falando só a questão do extrato, se for considerado não prestado e não conhecer de mérito dos demais, pode acontecer amanhã que, propositadamente, ele tem uma conta não prestada mais grave em relação ao mérito. Ele não apresenta um extrato e não será punido da parte maior. Mas eu vou pedir vista para fazer um estudo, para a gente chegar realmente, mais uma vez, levantar essa questão, para que o tribunal, a gente decida de uma forma... Eu vou me reservar, então, para proferir meu voto. Eu não tenho uma formação apenas para fazer um estudo. Agora, presidente, mas a suspensão também, enquanto não regularize a prestação de contas, é uma sanção muito grande para o partido. Ele pode até nos enrolar com essa história, mas ele vai passar um bom tempo sem receber fundo partidário. Tem essa sanção também. Não sei se isso é interessante. Mas independente disso, eu vou examinar. A resolução... Eu posso aplicar indefinitivamente ou generalizar como eu estava pensando. Só para ter uma dúvida pessoal. Apenas para o nosso governo, a resolução 23463, quando fala das consequências, das penalidades, não tem essa de devolução de dinheiro. Apenas diz que o partido fica suspenso, tá? A 23463, né, quando trata disso, não prestadas, ele diz que a adesão que julga as contas eleitorais como não prestadas acarreta ao partido político a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário. Exato. É isso que eu digo. Se a gente generaliza, ele não vai ter a penalidade posterior que podia ser possível de devolução. Se eu generalizo só, ele só é perda da suspensão do repasse. Tem um detalhe, E uma aplicação maior, que seria talvez uma devolução de 3 milhões, como o DEM tem 3 milhões. Mas ele não recebe. Para devolver, a maior, ele fica... Sim, ele não recebe, mas se não devolve... Se o repasse... Vamos lá. Um partido pequeno tem para receber 100 mil reais. E tem uma dívida de 3 milhões, se for o principal. Para ele tá bom o negócio, ele está ganhando 2.900. O DEM tem 3 milhões para devolver. Se ele fizer essa situação dessa... eu confesso que eu não... Eu vou levar, olha, eu vou pedir vista... Isso não é... Dos senhores, eu não tenho... Para mim, isso não é impedimento a entender que a conta não prestada não pode ser acumulada com a devolução do dinheiro, né? Eu não entendo que tenha essa
Se ela está não prestada, você descobriu. Mas é que está, não, é isso que estou dizendo, é justo eu pedir vista por causa dessa leve levantada, é justamente não prestada, mas tem outra contaminada. Pronto, então eu não vou votar, eu vou aguardar até o... Então, depois do voto do doutor Francisco, pediu vista do doutor Ricardo. Alguém quer antecipar a voto? Não, então pediu vista do doutor Ricardo para apreciação da matéria. Mais alguma coisa? Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Teremos a outra amanhã, a última da semana, às 15 horas. Semana do mês, né? É a semana aí do mês, perfeito. Próxima semana teremos um feriadão.